Em 11 de janeiro de 1992, dois irmãos que estavam indo caçar notaram algo estranho no acostamento da estrada. Ao se aproximarem, descobriram o corpo carbonizado de uma menina e notificaram a polícia imediatamente. Olá, madrugueiros! Sejam bem-vindos ao canal Hora da Madrugada. Eu sou Caroline Delfino e hoje vamos explorar um caso que aconteceu nos Estados Unidos, no ano de 1992. Peguem uma xícara de café e venham acompanhar a essa triste história. Shanda Winnie Sharer nasceu em 6 de junho de 1979, em Kentucky. Próxima de sua mãe, Jacqueline Vaught, Shanda se destacava em ginástica, basquete, vôlei e como líder de torcida. Após o divórcio dos pais, mudaram-se para New Albany, Indiana, para ficarem mais perto do pai. Shanda era uma garota normal, fazia amigos facilmente e se divertia em bailes escolares. Na nova escola, Shanda conheceu Amanda Raven. Após brigarem e serem levadas à diretoria, fizeram as pazes e se tornaram amigas. Mais tarde, começaram um romance juvenil, trocando cartas românticas. O problema surgiu quando Melinda Loveless, ex-namorada obsessiva de Amanda, descobriu o relacionamento. Melinda e Amanda haviam se relacionado em 1990 e 1991, mas Melinda, muito ciumenta, chegou a agredir Amanda. O término entre Melinda e Amanda não foi oficializado quando Amanda conheceu Shanda. Impulsionada pelos ciúmes, Melinda confrontou Shanda e Amanda em uma festa escolar, ameaçando tirar a vida de Shanda. Ela passou a ameaçar constantemente Shanda na escola e até enviou cartas a Amanda afirmando que tiraria a vida de Shanda. Shanda começou a ter péssimos resultados acadêmicos e problemas de comportamento após se envolver com Amanda. Quando a mãe de Shanda, Jack, encontrou as cartas românticas de teor sexual trocadas entre as duas, decidiu junto com o pai de Shanda transferir a filha para outra escola. Em um novo colégio e afastada da influência de Amanda, Shanda voltou ao seu comportamento habitual, integrou o time de basquete e suas notas melhoraram. Porém, Amanda não aceitou o afastamento e continuou tentando contato com Shanda, mesmo após reatar com Melinda Loveless. Amanda queria continuar com as duas, e Melinda logo descobriu que Amanda ainda queria estar com Shanda, aumentando seus ciúmes e revolta. Decidida a afastar sua namorada de Shanda, Melinda Loveless planejou algo macabro contra a garota de 12 anos, que era vista como uma ameaça para o seu relacionamento. Melinda Loveless teve uma infância muito problemática. Ela era a caçula de 3 filhas de Marjorie e Larry Loveless. Larry, veterano da Guerra do Vietnã, retornou mentalmente perturbado e foi tratado como herói. Marjorie o descreveu como um tarado sexual que usava roupas íntimas dela e das filhas. Era incapaz de ser monogâmico e tinha um fascínio por ver sua esposa fazer sexo com os outros. Larry trabalhava irregularmente, foi demitido da polícia por agressão e mais tarde desistiu de um emprego como carteiro após 3 meses, destruindo as correspondências em sua casa. Marjorie trabalhou de forma intermitente desde 1974. Quando ambos os pais estavam empregados, a família vivia bem financeiramente em um subúrbio de classe média alta indiana. Larry, porém, era violento e abusivo. Não compartilhava sua renda com a família e gastava impulsivamente seu dinheiro em armas de fogo, motocicletas e carros. Ele entrou com pedido de falência em 1980. As filhas de Larry eram frequentemente descritas como meninas que estavam sempre com fome, aparentemente não recebendo comida suficiente em casa. Os pais de Melinda costumavam visitar bares em Louisville. Durante uma orgia com outro casal em sua casa, Marjorie tentou tirar a própria vida, ato que repetiria várias vezes ao longo da infância de suas filhas. Quando Melinda tinha 9 anos, Larry violentou Marjorie. Depois desse incidente, ela recusou sexo por 1 mês, até que ele a violentou novamente, enquanto suas filhas ouviram tudo através de uma porta fechada. No verão de 1986, depois que ela não o deixou ir para casa com 2 mulheres que ele conheceu em um bar, Larry espancou Marjorie tão severamente que ela foi hospitalizada. Ele foi condenado por agressão. A extensão do abuso de Larry contra suas filhas e outras crianças não é clara.
Vários depoimentos no tribunal alegaram que ele acariciou Melinda quando criança, molestou a irmã de 13 anos de Marjorie no início do casamento e molestou o primo das filhas, Ted, dos 10 aos 14 anos. Ambas as filhas mais velhas disseram como ele as molestou, embora Melinda não tenha admitido que isso já aconteceu com ela. Ela dormiu na cama com o pai até ele abandonar sua família quando ela tinha 14 anos. No tribunal, Ted descreveu o incidente que Larry amarrou as 3 filhas em uma garagem e as violentou sucessivamente. No entanto, as irmãs não confirmaram esse relato. Larry era verbalmente abusivo para com suas filhas e disparou um revólver na direção da irmã mais velha de Melinda, Michelle, quando ela tinha 7 anos. Ele também envergonhava suas filhas, encontrando suas roupas íntimas e cheirando-as na frente de outros membros da família. Por 2 anos, quando Melinda tinha 5 anos de idade, a família esteve profundamente envolvida na Igreja Batista de Graceland. Larry e Marjorie renunciaram à bebida e às danças durante esse período. Larry se tornou um pregador leigo e Marjorie enfermeira da escola. A igreja organizou um exorcismo de 5 horas para Melinda em um quarto de motel com um homem de 50 anos. Larry também se tornou conselheiro matrimonial da igreja, mas ganhou a reputação de ser muito ousado com as mulheres, o que levou os Lovelace a deixarem a igreja e voltarem às suas antigas práticas e bebidas. Em novembro de 1990, depois que Larry foi pego espionando Melinda e uma amiga, Marjorie o atacou com uma faca. Ele foi enviado para o hospital. Ela então tentou tirar a própria vida novamente e suas filhas chamaram as autoridades. Após este incidente, Larry pediu o divórcio e mudou-se para Avon Park. Melinda se sentiu arrasada, especialmente quando o pai se casou novamente. Melinda, com muita raiva de Shanda Sherry, tinha um plano terrível para colocar em prática e pediu ajuda para uma amiga, Laurie. Laurie Tackett nasceu em Madison em 5 de outubro de 1974. Sua mãe era uma cristã pentecostal fundamentalista e fanática e seu pai era um operário com 2 condenações criminais na década de 1960. Laurie alegou que ela foi molestada por pelo menos 2 vezes quando criança, aos 5 e 12 anos. Em maio de 1989, sua mãe descobriu que Laurie estava usando roupas mais radicais e descoladas e, após um confronto, tentou estrangulá-la. Assistentes sociais se envolveram e os pais de Laurie concordaram em visitas não anunciadas para garantirem que abuso infantil não estava ocorrendo em casa. Laurie e sua mãe entraram em conflito periodicamente, principalmente quando Laurie passou a se interessar pelo ocultismo. Ela alegava ter uma entidade vampira chamada Diane e assustava seus amigos fingindo incorporar essa entidade. Tinha o desejo de matar alguém e queria saber como seria a sensação de matar. Laurie Tackett tornou-se cada vez mais rebelde. Ela começou a se envolver em automutilação, especialmente após o início de 1991, quando começou a namorar uma garota que estava envolvida na prática. Seus pais descobriram e a internaram em um hospital. Ela recebeu antidepressivos e foi liberada 2 dias depois com sua namorada Toni Lawrence. Laurie cortou profundamente os pulsos e foi devolvida ao hospital. Após o tratamento de suas feridas, ela foi internada na ala psiquiátrica do hospital. Tackett foi diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe e confessou que tinha alucinações desde criança. Ela recebeu alta em 12 de abril, abandonou o ensino médio em setembro de 1991. Laurie Tackett ficou em Louisville em outubro de 1991 para morar com vários amigos, e lá ela conheceu Melinda Lovelace. As duas se tornaram amigas no final de novembro. Em dezembro, Laurie voltou para Madison com a promessa de que seu pai compraria um carro para ela. Ela passou ainda a maior parte do tempo em Louisville e New Albany, e em dezembro passou a maior parte do tempo com Melinda Lovelace. Quando Melinda anunciou o plano macabro contra Shanda para Laurie, ela aceitou empolgada, pois finalmente saberia como seria a sensação de assassinar alguém. Ela pediu ajuda de mais 2 amigas, as quais Melinda Lovelace não conhecia, Hope Hyper e Toni Lawrence. Hope Hyper nasceu em Madison em 9 de junho de 1976. Seu pai era engenheiro em uma usina elétrica. Seus pais se separaram em fevereiro de 1984 e ela se mudou com a sua mãe e irmãos para Michigan. Lá ela morou por 3 anos.
Ela alegou que viver com a família em Michigan era um pouco turbulento. Seus pais retomaram o relacionamento e toda a família voltou para Madison em 1987. Ela tinha amizade com Laurie e Tony Lawrence, que ela conhecia desde a infância, embora seus pais vissem Laurie como uma má influência. Assim como as outras garotas, Hope Hype começou a se automutilar com 15 anos de idade. Tony Lawrence nasceu em Madison em 14 de fevereiro de 1976. Seu pai era caldeireiro. Ela era amiga íntima de Hope Hype desde a infância. Foi abusada por um parente aos 9 anos de idade e foi violentada por um adolescente aos 14 anos. Embora a polícia só tenha emitido uma ordem para o menino ficar longe de Lawrence. Ela entrou em aconselhamento após o incidente, mas não seguiu adiante. Se tornou promíscua e começou a tentar tirar a própria vida na 8ª série. Laurie inicialmente contou para Hope e Tony que iriam apenas dar um susto em uma garota que estava roubando a namorada de sua amiga Melinda. Hope não recusava obedecer a nenhuma ordem posta por Laurie. Ela tinha medo dela. E Tony aceitava qualquer coisa que Hope aceitasse por uma questão de forte amizade que sentia por Hope. Tony e Hope eram muito grudadas e aliadas em tudo. Laurie, Hope e Tony não conheciam Shanda, nunca sequer a tinham visto na vida. Até mesmo Melinda. Hope e Tony somente a conheceram no dia do crime. Todas as ameaças de Melinda Loveless contra Shanda se tornaram realidade na fatídica noite de 10 de janeiro de 1992. Melinda mostrou uma faca às outras garotas, expressando seu desejo de assustar Shanda como vingança por ter roubado sua namorada. As 4 garotas foram até a casa de Shanda, onde ela estava naquele dia com seu pai. Ao tocar a campainha, Shanda abriu a porta e as garotas se apresentaram como amigas de Amanda, sugerindo levá-la para um local abandonado chamado Castelo das Bruxas, onde Amanda a esperava. Melinda Loveless se escondeu com uma faca no banco de trás do carro embaixo de um cobertor. Shanda inicialmente recusou sair de casa, mas concordou em ser pega mais tarde, quando todos estivessem dormindo. Horas depois, Melinda e as outras garotas a levaram para o carro, onde Melinda a atacou imediatamente, colocando uma faca em sua garganta, questionando-a sobre seu relacionamento com Amanda e se tinham tido relações sexuais. Quando chegaram ao Castelo das Bruxas, as garotas forçaram Shanda a entrar. E aí, o verdadeiro pesadelo começou. Seus braços e pernas foram amarrados com uma corda. Melinda zombou e a assustou, dizendo que cortaria o seu cabelo. Ela tirou os anéis de Shanda e os entregou a cada uma das meninas. Em algum momento, Hope Hype pegou o relógio do Mickey Mouse de Shanda e dançou ao som que ele tocava. Laurie Tackett provocou ainda mais Shanda, alegando que o Castelo das Bruxas estava cheio de restos humanos, e o de Shanda seria o próximo. Para ameaçar ainda mais Shanda, Laurie então pegou uma camisa e a incendiou, mas imediatamente temeu que o fogo fosse visto por carros que passavam. Durante o passeio de carro, Shanda Scherer continuou implorando para que a levassem de volta para casa. Melinda Loveless ordenou que Shanda tirasse seu sutiã, que ela entregou então para Hype, que tirou seu próprio sutiã e o substituiu pelo de Shanda enquanto dirigia o carro. Elas se perderam, então pararam em um posto de gasolina e cobriram Shanda com cobertor. Enquanto Laurie entrou para pedir informações, Tony Lawrence ligou para um garoto que ela conhecia em Louisville e conversou por vários minutos para aliviar suas preocupações, mas não mencionou em nenhum momento o sequestro de Shanda Scherer. Elas voltaram para o carro, mas se perderam novamente e pararam em outro posto de gasolina. Lá, Tony Lawrence e Hope Hype avistaram alguns garotos e conversaram com eles antes de mais uma vez voltarem para o carro e saírem, chegando algum tempo depois à beira de alguns bosques perto da casa de Laurie em Madison. Elas chegaram a um depósito de lixo e forçaram Shanda a tirar a roupa. Ali, Melinda bateu nela, primeiro com as mãos, depois com o joelho. Shanda foi violentada por Laurie com uma chave de roda. Melinda tentou esfaqueá-la com uma faca, mas não conseguiu, pois a faca estava cega. Hope Hype saiu do carro e se ofereceu para manter Shanda parada e imóvel. Depois de esfaqueá-la várias vezes no peito, Melinda e Laurie a estrangularam com uma corda até que ela ficasse inconsciente. Todas as garotas colocaram Shanda no porta-malas do carro e foram para a casa de Laurie com o objetivo de se limparem. Mas o pesadelo continuou. Quando Laurie ouviu Shanda gritando dentro do porta-malas,
Ela saiu com uma faca e esfaqueou-a várias vezes, voltando alguns minutos depois coberta de sangue. Às 2h30 da manhã, Tony Lawrence e Hope Highey ficaram para trás, enquanto Laurie Tackett e Melinda Loveless faziam um cruzeiro pelo campo, dirigindo para a cidade vizinha de Canaã. Shanda continuou a chorar e gemer, então elas decidiram parar o carro. Quando abriram o porta-malas, Shanda se sentou coberta de sangue com os olhos revirados, mas incapaz de falar. Laurie bateu nela com uma roda de ferro até que ficasse em silêncio. Melinda e Laurie voltaram para a casa de Laurie pouco antes de amanhecer para se limparem novamente. Hope Highey perguntou sobre Shanda e Laurie, rindo, descreveu toda a tortura. A conversa acordou a mãe de Laurie, que gritou com a filha por estar atrasada e ordenou que levasse as meninas de volta para suas casas. Laurie concordou em levá-las de volta. Elas foram para um terreno baldio e lá foram encorajadas a abrir o porta-malas para verem o estado de Shanda. Melinda zombou dela e disse: "Você não parece tão sexy agora, não é?" Então elas chegaram a um poço de gasolina. Lá elas colocaram gasolina no carro e compraram um refrigerante. Laurie esvaziou a garrafa e encheu-a com solvente de nafta. Laurie e Hope levaram Shanda ainda viva, agora só capaz de choramingar mamãe, para fora do porta-malas. Enrolaram-na em um cobertor e derramaram o líquido sobre ela. Elas atearam fogo em Shanda Sharer e foram embora. Só para ter certeza de que seu trabalho estava terminado, Melinda Loveless fez com que elas voltassem alguns minutos depois para derramarem mais um pouco de líquido sobre Shanda, vê-la se contorcendo em agonia e finalmente confirmarem que ela estava morta. O perito forense estimou que Shanda Sharer sofreu cerca de 10 horas antes de morrer. Laurie até falou sobre realizar uma sessão espírita para perguntar ao fantasma de Shanda como era ser queimada viva. Depois disso, com muita calma, as meninas foram comer hambúrgueres em um fast food. Enquanto tomavam café da manhã, elas riam felizes e comparavam as salsichas que estavam comendo com o corpo carburizado de Shanda. Em 11 de janeiro de 1992, 2 irmãos de Canaã encontraram o corpo de uma menina no acostamento da estrada, enquanto se dirigiam para o campo de provas Jefferson para caçar. Inicialmente pensaram ser um manequim, mas ao saírem do veículo perceberam que era o corpo de uma criança. Chamaram a polícia às 10h55 e retornaram ao local. As investigações foram iniciadas pelos policiais estaduais David Kemp e Buck Shipley, junto com os detetives que coletaram evidências forenses na cena do crime. Inicialmente suspeitaram de um incidente relacionado a um negócio que deu errado, mas depois consideraram moradores locais como responsáveis. O corpo estava em uma posição sugestiva, indicando que foi colocado ali intencionalmente, e o rosto e as mãos da vítima estavam gravemente danificados, tornando a identificação impossível. O pai de Shanda, Steven, após telefonema sem sucesso, registrou um relatório de pessoa desaparecida com a ajuda da mãe. Mais tarde naquele dia, Laurie Tackett e Melinda Loveless foram ao escritório do xerife do condado de Jefferson com suas famílias, onde deram declarações confusas sobre o incidente, mencionando Shanda e outros detalhes. Após uma investigação de intercondatos, o xerife confirmou que o corpo encontrado correspondia ao relatório de pessoa desaparecida de Shanda. Os registros dentários confirmaram sua identidade. Melinda Loveless e Laurie Tackett foram presas em 12 de janeiro, principalmente devido às declarações de Laurie e outras. As 4 meninas envolvidas foram acusadas como adultas, mas evitaram a pena de morte ao aceitarem acordos. Elas tinham históricos de abuso físico, sexual, automutilação e problemas de saúde mental. Durante a audiência de condenação de Melinda Loveless, revelou-se que seu pai, Larry, tinha um histórico extenso de abusos contra sua esposa, filhas e outros. Ele foi preso em fevereiro de 1993 por acusações de violência sexual, sodomia e agressão sexual. Após mais de 2 anos na prisão, aguardando julgamento, a maioria das acusações foram retiradas devido ao Estatuto de Limitações de 5 anos em Indiana. Larry Loveless se declarou culpado de agressões sexuais, foi condenado a serviço comunitário e liberado em junho de 1995. Após sua libertação, ele processou sem sucesso a cadeia do condado de Floyd por suposta punição cruel e incomum durante seu tempo de prisão, incluindo restrições como não poder dormir na cama durante o dia ou ler jornais.
Melinda Loveless e Laurie Tackett foram condenadas a 60 anos de prisão na prisão feminina de Indiana, em Indianápolis. Toni Lawrence recebeu uma sentença reduzida devido à sua cooperação, sendo condenada por confinamento criminoso e sentenciada até 20 anos de prisão. Hope Hype inicialmente recebeu 60 anos com parte da pena suspensa, mas uma apelação reduziu sua pena para 35 anos com liberdade condicional supervisionada após 10 anos. Em outubro de 2007, o advogado de Melinda Loveless, Mark Small, pediu uma audiência para argumentar pela libertação de sua cliente, alegando que ela foi profundamente afetada por abusos infantis e que seu advogado anterior não a representou adequadamente durante o julgamento. Ele contestou que Melinda Loveless, aos 16 anos na época da confissão, era jovem demais para assinar o acordo sem consentimento dos seus pais, o que não foi obtido. Em janeiro de 2008, o juiz Ted Todd rejeitou o pedido de libertação imediata de Melinda Loveless, mantendo sua elegibilidade para a liberdade condicional em 15 anos, enquanto mantinha a confissão de culpa original. O Tribunal de Apelações de Indiana também negou seu recurso em novembro de 2008, e seu advogado planejou levar o caso à Suprema Corte de Indiana. Lawrence foi libertada em 14 de dezembro de 2000, depois de cumprir 9 anos de prisão. Ela permaneceu em liberdade condicional até dezembro de 2002. Atualmente, ela tem um nome diferente e trabalha em uma empresa de caminhões com sede em Madison. Ela escolheu manter um perfil discreto, passando tempo com seus filhos e próxima de seu pai. Steven Scherer, pai de Shanda, morreu de alcoolismo em 2005, aos 53 anos. Em uma entrevista, a mãe de Shanda, Jack Vaught, relatou que ele foi profundamente afetado pelo assassinato de sua filha, o que contribuiu para o seu alcoolismo fatal. Vaught afirmou que Steven fez de tudo que podia para tirar a própria vida, exceto colocar uma arma na cabeça, e que ele bebeu até a morte, definitivamente morrendo de coração partido. Em 28 de abril de 2006, Hope Hype foi libertada da prisão feminina de Indiana após cumprir 14 anos de sua sentença original. Desde então, casou-se com a namorada e está morando em Indiana. Laurie Tackett foi libertada da penitenciária de Rockville no dia 11 de janeiro de 2018, no 26º ano de aniversário da morte de Shanda, depois de cumprir quase 26 anos de prisão. Laurie Tackett mencionou em uma entrevista que não conhecia Shanda e que não esperava que algo acontecesse naquela noite, atribuindo o crime à pressão das amigas e ao descontrole da situação. Em outra entrevista no Dr. Phil, ela sugeriu que as pessoas matam para se sentirem superiores, para experimentarem o medo da vítima ou por uma sede de violência. A mãe de Laurie concordou com essa visão, revelando que Laurie acreditava que estava destinada a cometer um assassinato e passar o resto da vida na prisão. Os motivos de Laurie Tackett são uma questão à parte, mas o que levou Melinda Loveless, de 16 anos, a planejar um assassinato tão brutal? A mãe de Shanda Scherer, Jack Vaught, em uma entrevista de 2012, afirmou que Melinda parecia não ter nada dentro de si, dizendo: "Se você quiser ver uma pessoa que não tem absolutamente nada dentro, olhe nos olhos de Melinda porque não há nada lá." Em 2012, Jack Vaught fez contato indireto com Melinda Loveless pela primeira vez desde os julgamentos. Ela doou um cachorro chamado Angel em nome de Shanda para que Melinda Loveless o treinasse no programa Indiana Canine Assistance, através de um projeto que ajuda pessoas com deficiência com animais de estimação treinados dentro da prisão. Jack Vaught enfrentou críticas pela decisão, mas defendeu sua escolha, dizendo que era uma maneira de trazer algo positivo de uma tragédia e que era o que sua filha Shanda teria desejado. Jack Vaught planejava continuar doando um cachorro por ano em memória de Shanda. Melinda Loveless foi libertada da prisão feminina de Indiana no dia 5 de setembro de 2019, depois de cumprir mais de 26 anos de sua pena. E assim terminamos mais um episódio de Hora da Madrugada. E você, acha que as adolescentes assassinas deviam passar o resto da vida na cadeia? Deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Até a próxima!